Boa noite, eu sou a Cílio Simão, estou recomeçando o nosso área live de hoje. Nosso entrevistado estava em transição e teve um pequeno probleminha e agora ele já está num local quietinho, estabilizado, sentado e com a imagem super ok, tá bom? Peço desculpas a vocês, a gente começou com um atraso de 40 minutos, mas tudo bem. A gente já tinha começado a live e estamos retornando com ela agora. Bom, só para informar vocês que a semana que vem a gente vai ter as gêmeas da arquitetura aqui com a gente, a Fernanda e a Mariana Matos, só para recordar vocês, tá bom? Agradeço a todo mundo que teve a paciência de esperar e agora eu vou trazer o nosso convidado, que é Paulo Niemeyer. Só um minutinho. Pronto. Vamos lá, que daqui a pouquinho ele tá a conexão dele. Maravilha, olha aí. Esperamos, mas valeu a pena. Deu certo? Tudo bom? Boa noite. Estamos online. Estamos ao vivo e a cores para o Brasil inteiro. A imagem está boa? Está excelente. Está me ouvindo com clareza? Estou nítido. Obrigado. Primeiro quero agradecer você pessoalmente por ter aceito o convite. Fazia tempo que eu queria fazer essa entrevista, porque eu gosto muito de você, do seu trabalho. Eu cresci em Brasília, eu não sou brasiliense, mas eu cresci aqui e o que eu aprendi de linhas puras foi com o teu bisavô, né? Eu cresci vendo essa cidade e eu criei amor por essa cidade, né? Como todo mundo que vive aqui, né? E a gente consegue entender bem este legado que foi deixado para nós, né? Por esse homem fantástico que o Oscar foi, né? Até mostrei antes, mas vou mostrar de novo, essa Vogue especial que eu tenho guardada há muitos anos, é uma das poucas revistas que eu guardei, né? Que tem uma matéria super bacana sobre ele, e vamos conversar sobre tudo, né? Sobre a continuação desse trabalho, sobre o seu trabalho como arquiteto, como designer, né? E eu queria começar com você, como a gente começa com todos os nossos profissionais aqui, né? Conta um pouquinho da tua trajetória acadêmica, como é que começou, qual que é a tua profissão, fala para o nosso público. Para os desavisados de plantão, né, que sempre aparecem e não sabem que está ao vivo. Bem, tem muita história, né, aí, porque a arquitetura para mim foi uma coisa que fez parte da minha vida, né? Porque meus pais são arquitetos, minha mãe morreu agora recentemente, tem 2, 3 anos. Sim. Meu pai é arquiteto e ele saiu de São Paulo para ir fazer arquitetura lá em Brasília, por causa eu brinco que Brasília foi uma espécie de, como é que se diz, corrida do ouro americano, né? Porque aquela colonização que teve na América por causa do ouro, das terras férteis, correndo com a colonização americana, né? O interior brasileiro, com Brasília, passou por um processo parecido, né? E a nossa arquitetura é nosso ouro, né? A arte brasileira, a criação brasileira estava numa pungência, né? E todo mundo queria ir para Brasília, e foi um mutirão de brasileiros para Brasília construir aquela cidade. E o meu avô falava isso, né? Que Brasília não foi uma construção do JK e do Oscar, foi uma construção dos nordestinos, dos paulistas, do pessoal do Sul, e o mutirão que foi para construir Brasília. E meu pai foi um desses, que não foi para construir, mas foi para estudar, conhecer o NB, entender quem eram aqueles loucos no Centro-Oeste, que não era o Centro-Oeste americano, era o Centro-Oeste brasileiro, né? Era literalmente um bang-bang, né? Literalmente, porque não tinha estrutura nenhuma, era mato, precisou se convencer algumas pessoas para vir para cá, né? Para a construção, porque tinha gente que não queria vir. E a gente tem que lembrar que isso foi uma operação gigantesca, que é a transferência da capital do Rio de Janeiro para São Paulo.
para Brasília, né? Para o Centro-Oeste. Né? Então a gente tem que lembrar que teve essa coisa toda. Até falam, Brasília é uma capital muito mística, né? E falam que o Juscelino é a reencarnação de Tutankhamon, que foi um faraó construtor. Dizem isso. Os místicos falam isso, né? E é um dos motivos porque tem tanta pirâmide aqui, tanta religião, né? É uma capital mística também, né? Tem essa zoação do povo esotérico. Bom, continua. Não, então, e é isso que você falou. Eu fui meio moldado com essas histórias de Brasília e dessa colonização, né? Vamos dizer assim, do Centro-Oeste brasileiro através da arquitetura. E para mim é incrível, porque eu fiz parte do centro do que foi esse processo. Então, quando eu viajo pelo país, fazendo palestra, encontrando as pessoas, sempre tem uma história nova, alguém contando um fato curioso, sabe? De como aconteceu, da família, de como o pai chegou em Brasília e tudo isso. E aí eu brinco nas minhas palestras que eu dou, brinco que eu sou um filho da arquitetura, né? Se não filho fosse da arquitetura, literalmente. Se eu não fosse... Você sabe o que é engraçado? Uma das primeiras entrevistadas nossas aqui, que é a Francesca Usati, lá da Baicami, eu conheço a Francesca há muitos anos, gosto muito dela, e a Francesca trabalhou com o Niemeyer, parece, estagiou, e ela revelou isso aqui pra gente durante a entrevista. Fiquei surpreso, assim, chocado. Ela, inclusive... Eu já quis fazer livros e filmes sobre essa história, porque as histórias que eu ouço são incríveis. Eu tenho um documentário super bacana, né? Para mim, essa conexão da arquitetura com Brasília, com a cidade, com as histórias de Brasília, mas não é a história de Brasília, a história simples assim da arquitetura, da construção. São as histórias por trás disso, da humanidade, né? Do dia a dia de quem morava. Meu pai contava. Justamente. Eu olhava, quando era novo, meu pai me contava umas histórias assim, que ele saía da universidade e como ele morava sozinho, tinha largado tudo em São Paulo, porque o meu pai, por exemplo, ele é filho de uma família tradicional libanesa. Meu avô veio do Líbano, olha que louco. A gente tem um sangue, né, de nômade, né? Meu avô veio do Líbano, construiu um império de vidro, que foi quem você deve ter conhecido. Todo mundo tinha no banheiro de casa da empregada aqueles espelhinhos de moldura vermelha. Meio alaranjado, né? Aquilo então, é clássico. Inclusive tem um filtro do Instagram que tem aquilo. Era o meu avô que fazia. Olha, era que exclusivo, ele que criou. E vendia no Brasil inteiro. E a Blindex quis comprar a fábrica dele e ele não vendeu. Ele falou, nós vamos baixar o preço até você quebrar. Ele quebrou. Ah, meu Deus. Depois ele se reinventou, criou outros problemas. E aí você pega essa história que veio do Líbano no navio, ele constrói um império, constrói uma família, meu pai pega, faz uma coisa parecida no interior do Brasil. Ela sai de São Paulo, vai para Brasília, aí ele conta que ele morava sozinho, na época que ele chega, ele não tem tantos amigos e tudo, que ele saía da faculdade de Brasília, andava pela Terra Vermelha, chegava em casa para não gastar tempo, e porque dava muito trabalho e chegava cansado, porque tudo era distante, né? Não tinha ônibus, não tinha celular, não tinha Uber, não tinha um monte de coisa. Que ele caminhava alguns quilômetros, pegava outra... é meio afastada de tudo, né? E que ele tomava banho de roupa. Fantástico. E... Que fantástico. Então, e aí depois ele contando as histórias dos grupos de amigos que ele formou na faculdade e a história dele com o Lelé, que meu pai trabalhou com meu avô e com o Lelé.
por conta disso. Lelé é maravilhoso, que é um arquiteto que é muito conhecido aqui em Brasília, né? Que é um arquiteto muito conhecido, que fez a Rede Sara, que é um negócio fantástico. Todo arquiteto deve conhecer o projeto da Rede Sara, que é algo fora do comum, né? Hoje a gente tem 2 Saras, um na Asa Sul e outro no Lago Norte, né? Que é um hospital de reabilitação, motora, com tecnologia de ponta e com uma arquitetura e com arte maravilhosa, né? Porque o Sara tem isso. Até o Rede Sara tem história. O Campos da Paz, quando vem pedir o Rede Sara, ele quer fazer um projeto icônico. E ele chama o Oscar. Só que o Oscar estava entretido com... E o Lelé já era do grupo. E ele fala... Na verdade, eles se indicam, faz com o Lelé, que ele, além de ser um excelente arquiteto e meu amigo da equipe e tudo, ele também já estava fazendo. E aí o Oscar vai fazer. O Lelé vai indicado. Quer dizer, tem uma história de amizade também, né? Do Lelé com o Oscar. Bacana. Não sabia dessa história. Olha que então, o meu pai trabalhava com um grupo de arquitetos que eram ligados ao Lelé. Meu pai vai trabalhar com o Lelé. Aí meu avô precisa formar uma equipe de estagiários e tudo. E o Lelé indica meu pai para o meu avô, com mais 3 arquitetos. Eles formam grandes amigos e formam um grupos super interessantes. Aí o grupo era assim, meu pai fica amigo do Oscar, meu pai conhece a minha mãe. Aí o grupo era Atos Bulcão, Ítalo Campo Fiorito, Lelé, Cláudio Queiroz, né, que é mais novo, e vários arquitetos interessantes que formaram o nosso Olha que bacana. Nosso ideário da arquitetura, né, e da construção aí dessa estrada, né, que a gente segue aí. Então, para mim, a arquitetura não é só a arquitetura que a gente estuda no livro, né? Ela tem uma roupagem, ela tem uma história, ela tem a vida, né? O dia a dia, é muito mais que arquitetura só. Tem muitas mãos por trás disso, né? É o que a gente mostra aqui. São os designers por detrás do design. Quem movimenta, como eu brinco, quem movimenta essa pena, que faz essas histórias maravilhosas, né? As pessoas conhecem os produtos, os projetos. É interessante a gente fazer prédio e tudo, mas essa coisa que eu conheço, que eu ouvi tanto de Brasília, e do dia a dia, conviver com meu avô, trabalhar com o Oscar, o dia a dia, era uma coisa tão fascinante que para mim a arquitetura é uma, sei lá, é esse dia a dia, entendeu? Não é o desenho só, a arquitetura. Não. Eu acho que é por isso que eu levo muito a sério aquela frase do meu avô de que o importante não é a arquitetura, mas a vida. Sim. Porque essa vida que é pujante aí na história do Oscar de Brasília e tudo isso, eu acho tão mais interessante do que o próprio trabalho que surge desse grupo, né? Muito bacana. Uma coisa que eu te perguntar, há muitos anos atrás houve um... Você pergunta, né, de como é que foi como é que você começou com arquitetura, por exemplo? Você já foi pela influência ou você já sabia desde muito cedo que você queria ser arquiteto, né? Onde é que você estudou arquitetura? Em Brasília ou no Rio? Então, eu comecei, eu gostava de desenhar. Eu lembrava da época de colégio, tudo, de eu fazer uns desenhos que as minhas professoras achavam interessantes. Depois eu parei um tempo, me distanciei do desenho, vamos dizer assim, mas gostei da obra, que é o convívio com meu pai. Meu pai sempre foi arquiteto, eu morei com meu pai muitos anos, e minha mãe era arquiteta, então a arquitetura era todo dia. Desde os 2 anos de idade eu já visitava a obra. Eu me entendo por gente visitando obra. Então tem o desenho, tem a arquitetura, tem a obra, tem tudo. Então eu saí de casa, por exemplo, a gente vai almoçar na casa da minha avó, e minha avó não tem nada a ver com arquitetura, ela é holandesa, ela é alemã, casada com um libanês, comida de domingo árabe, e eu fico no carro esperando meu pai, que estava na garagem dando passos assim, medindo as vagas
e tentando entender a garagem, porque estava fazendo um projeto de garagem. Aí eu vou com meu pai no mundo. Então, ao contrário do que todo mundo pensa, de eu fazer arquitetura por causa do Oscar, eu faço por causa da minha mãe e do meu pai, que Olha, que era o meu interessante. desafio. Minha mãe, e aí eu quis trabalhar com a minha mãe, minha avó, que eu morei com a minha avó muitos anos, que é a filha única do Oscar, que desenhou o mobiliário dele junto com ele, e que foi uma influência muito grande, que nós fomos muitos amigos. Nós fomos muito amigos, eu e minha avó vivia na galeria de arte dela. Minha avó foi a mais importante, a marchã mais importante do Brasil, e fez a decoração dos palácios do Niemeyer. Aí eu tenho essa convivência toda e trabalhando com a minha avó. Aí no dia a dia, trabalhando na galeria, vendo arte, vendo design, vendo isso, querendo desenhar. Aí vou ajudar minha mãe Você no teve uma escritório bela, dela. você teve uma bela escola, né? Aí vou estudar com a minha, aí vou ajudar minha mãe. Ela falou assim: você precisa fazer desenho técnico. Aí eu entrei num curso de desenho técnico com 14 anos de idade para aprender a fazer desenho com lápis e rodar e tal. Então, eu fui crescendo na arquitetura. Quando eu fui fazer faculdade, eu falei, vou ver o que eu faço sem ser arquitetura, Olha, para não ficar com esse... Só que na hora não tinha nada que me agradasse naquele cardápio da universidade. Eu falei, vou fazer oceanografia, que eu sou fascinado pelo mar. Aí vou fazer psicologia, não tinha nada a ver. Aí eu fiquei olhando aqui, demorei uma meia hora, falei, arquitetura. arquitetura. Sobrou arquitetura, no final das contas. Foi por Uma, eliminação. uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: há uns anos atrás houve uma mega exposição sobre a vida do Oscar, né? E nessa exposição eles reproduziram o escritório dele do Rio, em 4 fotos gigantes, e você entrava numa sala, era como se você estivesse dentro do escritório do Oscar. Era um negócio assim, super... Eu fiquei muito emocionado nesse dia, né? Eu fui ver essa Bonito, exposição né? e tudo. E eu fiquei com aquilo na cabeça muitos anos, é uma imagem que não sai da minha cabeça. E eu fiquei imaginando assim, e você cresceu vendo este escritório, né? E os É. escritórios do teu avô. Como é que era isso? Como é que essa é, é, ser, estar presente, né? Não ser, mas estar presente num, um arquiteto tão importante como ele era, né? Porque ele já era importante nessa época, né? Já tinha feito muita coisa. É. Então, só para fechar aquela pergunta que eu não respondi, para não deixar em aberto, Sem eu problema. fiz faculdade. Aí eu fui fazer faculdade no Rio, porque eu morava com a minha mãe. Num período da faculdade, vim trabalhar na Bienal de São Paulo, ajudando na Olha, Bienal e tudo, e fiz faculdade em São Paulo. Ajudei a criar participei de vários projetos interessantíssimos. Aí tive acesso ao Paulo Mendes da Rocha, Fábio maravilha. Penteado e Rui Ohtake. Meu pai foi sócio do Rui Ohtake, ele desenvolveu os Olha, projetos do Rio. E depois voltei para o Rio e finalizei no Rio, na Bennett. Então, minha maravilha. formação foi essa, de arquitetura. Mas quando me perguntam onde eu me formei, eu brinco que foi na escola do Niemeyer, porque foi onde eu mais aprendi, tanto de vida, em relação à vida, a posicionamento, etc. E é o que eu acho Você importante bebeu, hoje. você bebeu na fonte, né? Literalmente. Literalmente. E, e do que na própria arquitetura. Eu tenho até uma passagem engraçada que uma vez eu cheguei numa matéria de plástica, assim, e eu não consegui fazer um trabalho, porque eu já trabalhava com meu avô, a minha professora, que era muito legal, a gente tinha uma relação muito boa, ela falava assim, Paulo, você já passou na minha matéria, porque é claro que o que você faz com seu avô, eu não vou pedir para você fazer um trabalho prático de faculdade quando você faz o que você faz lá com seu avô e tal. Quer dizer, é uma história muito legal. E é isso. Conviver com os caras é um pouco isso. As pessoas não têm ideia. A gente, pelas pessoas que a gente recebia, pelos projetos que a gente desenvolvia, era cada
querendo fazer a sua Brasília, querendo fazer o seu arranha-céu. A gente vendo essa arquitetura, o mundo fazendo coisas incríveis. E o Oscar era o único arquiteto brasileiro fazendo esses monumentos, né? Fazendo Eu não... toda essa monumentalidade, não só em Brasília, não só no Brasil, mas no exterior também, né? Porque ele fez muita coisa no exterior, muita coisa importante no exterior. Tem aquela história da faculdade, né, do exterior, que os engenheiros franceses não conseguiram fazer os cálculos da faculdade, e o engenheiro do Niemeyer foi lá e entregou o cálculo. Os caras falaram que não dava para fazer. Não dava para fazer, na verdade, ele foi lá e entregou. Essa é uma história que eu conto nas minhas palestras. Não é palestra, né? Eu gosto de chamar de bate-papo, para não ter um compromisso de palestra. Justamente. Caiu a conexão, deixa eu tentar colocar o Paulo de novo aqui na nossa conversa. Eu acho que... peraí. Peraí que ele já volta. Sei por que a conexão caiu. Giovanni, bem-vindo. Peraí que eu vou te colocar de novo na conversa, Paulo. Só um minutinho. Vai de novo, vamos lá. Foi o convite. Vai esperar um pouquinho que aparece aí para você. Sandra. Vamos lá. Bem no meio da nossa conversa, caiu a conexão. Eu te conto. Vamos lá tentar de novo. Chamei de novo, Paulo. Vamos lá. Ou então, Paulo, pede para entrar na conversa, que aí eu te introduzo aqui. Mandei o convite de novo para você. Pronto. Acontece. O ao vivo é desse jeito. É mais interessante por isso. Eu estava falando que é legal, porque a gente dá uma coisa gostosa, né? Estamos dentro da casa de todo mundo e falando histórias. E aí, a ideia é essa, é um bate-papo entre dois conhecidos que todo mundo está assistindo, né? Bacana é isso. Já estamos nessa história, né? A gente tem tanta coisa para falar e acho que até que uma live só não adianta. Bem, depois a gente faz outras também, com temas variados. Brasília e companheiros, traz outras pessoas para falar, né? Bacana. Então, aí aí com o Fantini, eles estavam querendo, na verdade, o que aconteceu? O Oscar queria que tivesse... E é uma coisa interessantíssima, porque as pessoas... Eu estava hoje no avião, que eu acabei de chegar em São Paulo, né? O pessoal daí deve saber, por isso que atrapalhou um pouco nossa dinâmica. Imagina. Eu estava no avião, que eu estou tendo que terminar uns desenhos, umas coisas de design que eu estou fazendo, e eu estava vendo eu estava começando a desenhar uma coisa eu estava relembrando uma coisa do meu avô, que ele me falou, eu vi um gatilho de como o Oscar era inteligente, como ele criava mecanismos, coisas que eu conto. E essa história de Constantine é um pouco síntese disso. Você falou uma coisa muito legal, que as pessoas não percebem. E é importante entender, guardar. O Oscar, ele é uma espécie de caixa preta. O Oscar, eu considero isso. O Oscar, para mim, ele é um arquiteto que ele criou coisas que ele guardou para ele, de uma certa forma, e aí criou a identidade Oscar, entendeu? E ele tem todo dia eu descubro uma coisa. Eu descobri uma coisa hoje, no avião. Eu falei, que filha da puta. Ele pegou, eu descobri que ele pegou e criou uma coisa que ele repete no trabalho dele.
que tem a ver com o vazio que ele fala tanto nos textos e que ninguém percebe. Eu me percebi hoje e falei, caralho. E tá lá na arquitetura, no dia a dia, uma coisa evidente, e que não tem nada falando disso. E eu falei, porra, Olha. é meio aquele negócio assim, tipo, você inverte a imagem e você vê uma outra. Você fala, porra, o Oscar tem jogadas assim. Então, Constantine é um pouco isso. O Oscar queria fazer um negócio, que ele no prédio de classes lá, ele não queria fazer uma viga grande, ele queria que tivesse os vazios tivessem uma simetria e uma continuidade. E aí o calculista disse que não era possível, porque ele ia ter que fazer... Só isso dá uma aula, porque não dá para a gente falar aqui tudo, entendeu? Estou simplificando. Certo. Eu até falo um pouco disso nessas bate-papos que eu faço aí. Amanhã, inclusive, eu vou fazer um. Amanhã eu vou fazer um bate-papo lá. Onde? Estou viajando, eu estou indo para Atibaia. Amanhã eu tenho encontro com o pessoal de Atibaia e Bragança e a região ali. Vai ter um coquetel com um bate-papo falando de Niemeyer. Mas bacana. É uma coisa muito hermética, né? Porque eu acabo fazendo uma linha do tempo e contando várias histórias. A ideia é fazer um briefing e tudo. Então até foi legal a gente fazer essa live, por coincidência, bacana. Porque a gente sai um pouco do lugar comum, né? Bem, então... Convidar o pessoal, né? Para poder ir. Vai ser em Atibaia, horário... One House. O horário, qual o horário? Às 20 horas, eu acho. Beleza. Mas todo mundo de Atibaia, ó. Atenção, porque é um bate-papo imperdível. Bom, a gente já está tendo um bate-papo imperdível aqui. Divulguem aí, quem estiver assistindo a live, mande para os amigos, porque esse homem aqui tem história. E quando é que você começou a trabalhar? Mas deixa eu só terminar essa de Constantine, que é legal. Então, aí, Constantine é isso. E ele queria fazer aquelas janelas que aparecem, não sei se você conhece o prédio, ele é um prédio muito grande. E a história mais incrível... Ele é gigante. Ele tem 300 metros. É que nem é mais ou menos como o minhocão do UNB, não é? Aquele comprimento todo. Mais ou menos como o minhocão do UNB. Mais ou menos como o minhocão do UNB. Com o ICC central do UNB, não é? Então, aí você está pegando um gancho do que eu ia falar, que é essa coisa da repetição, que eu falo nos meus bate-papos, que o Oscar, ele cria umas identidades e ele repete e explora elas, como fazem os artistas plásticos, os grandes historiadores. Por exemplo, eu vi recentemente, eu li um livro e vi um filme do Leonardo da Vinci. Falei, porra, como ele tem tudo a ver com o Oscar. Ele pegou coisas que ele achou incrível e estudou, trabalhou. Então tinha as máquinas de voar, tinha as máquinas de guerra, tinha não sei o quê. E ele ia explorando isso e trabalhando esse assunto. Aí você pega um Picasso que cria uma série azul e aí ela pega e desdobra em várias coisas incríveis. Aí de repente tem um Picasso fazendo a época das máscaras, porque ele teve na África. E aí as máscaras influenciam todo o trabalho do Picasso. E aí por aí vai. O Oscar é isso. O Oscar é o nosso maior artista plástico que eu já vi, porque ele, além de tudo, ele criou ícones, criou design e tal. E aí, voltando a Constantine, você pega Constantine, um projeto mais antigo, você vê referências de Constantine em obras bem anteriores a Constantine, e você vê Constantine em obras recentes. A mais recente, por exemplo, é em Niterói, o Caminho Niemeyer, onde ele faz o Museu do Cinema, que é um museu super incrível, que tem o mesmo princípio, a mesma arquitetura de Constantine, só que não tem as aberturas, porque são salas de cinema. E que tem uma referência no Museu do Olho de Curitiba. Olha, que maluquice, que é um projeto que é anterior
a Constantine. O Oscar não sabia que o Museu do Olho de Curitiba era dele. O Lerner aparece no escritório e pede para o Oscar reformar o prédio dele em Curitiba, que é o prédio grande, o prédio linear, que é aquele bloco maior, que já está construído lá há muitos anos. O Oscar falou, esse prédio não é meu, não foi eu que fiz. Aí o Lerner, e eu estava lá na hora, vendo a conversa, e o Lerner falou, não, Oscar, é seu, está aqui, assinado. Aí o Oscar fala, não é meu, não fiz, não é meu esse projeto. E aí essa conversa vai, avança, e o Oscar fala, não, é meu. Então, aí ele vê que é dele mesmo e fala assim, putz, é meu esse projeto, nem lembrava mais dele e tal. Aí ele assume que é dele e fala assim, tudo bem, eu faço, mas como ele está hoje, não serve para ser museu. Eu só faço se você me der a liberdade de eu mudar o projeto, fazer e tal. E aí surge o olho. Surge aquele que o pessoal chama de olho, que é o grande salão de exposição. Aí você fala assim, pô, o cara que recria, e que a sua obra fica cada vez mais fantástica. Aí, pegando carona nisso, você vem em São Paulo, o Serra procura o Oscar para fazer a reforma do prédio do Detran em São Paulo, que faz parte do complexo do Ibirapuera, e aí não deixa ele fazer porque o patrimônio acha que o Oscar não pode mexer na própria obra. Ah, meu Deus. O Brasil tem umas coisas que ninguém merece, né? E você tem Constantine, que se ele Oscar chega, aí voltando para Constantine, se o Oscar chega e fala assim, tudo bem, isso é legal para quem estiver aí ouvindo a gente que for arquiteto, vai entender o que eu estou falando. E isso é super importante. O Oscar chega e bota o pé firme, né? Fala, tem uma palavra tem uma coisa que os paulistas falam que a gente não pode falar aqui em público, mas o Oscar pega, bota na mesa. Não tem problema, não. O Oscar bota o pau na mesa e fala assim, a obra é minha, e se vocês não conseguem, eu vou chamar o meu calculista. E aí ele chama o Joaquim Cardoso, que consegue fazer a viga, porque ele queria que a viga tivesse 30 centímetros, tivesse 1,10 de altura no máximo, e 30 de negócio, para poder não interferir tanto na abertura, porque senão ia ficar muito alta. E o Joaquim consegue, calcula e faz. Nós, arquitetos, muitas vezes a gente deixa nosso trabalho, ele fica comprometido, porque os complementares, o calculista, ou o próprio paisagista, ou quem estiver contribuindo com a gente, porque a arquitetura sempre, muitas vezes, é um grupo é multidisciplinar, tem vários grupos. E às vezes um desses caras pode prejudicar a nossa concepção. O Oscar prova em Constantine que a ideia dele e o que ele bota como prerrogativa de ser importante do desenho dele é o que prevalece. E ele bota. Justamente. Ele briga por aquilo e sai do jeito dele. E a Catedral de Brasília não seria como é hoje se dependesse dos engenheiros. E se o Oscar não fosse quem era. Porque disseram que era impossível de fazer a Catedral de Brasília. Para quem não conhece a Catedral de Brasília, isso era uma característica dele. Não, imagina. Isso era uma característica dele, né? Brigar pelo que ele acreditava, né? E claro, fazer a criação dele, entendeu? Quando você tem um criador, quando você tem um artista que vai fazer um quadro, ele está sozinho. Ele pode pintar o que for, ninguém vai dizer, não, isso não interessa. Inclusive, quando dizem, ele guarda, põe no canto e fica. Porque ele gostou em algum momento. E várias vezes não é incomum a gente no dia a dia ouvir falar assim, aquele trabalho de não sei quem que naquela época acharam uma merda, hoje é fantástico. É apreciado, né? Houveram coisas que ficaram anos. Duchamp foi criticado por causa do pinico. Não, todos eles foram criticados no final das contas, né? Muita coisa foi achada depois, muita coisa foi
localizada depois. Muitos desses artistas, na época, não eram tão famosos, vieram ficar famosos depois, né? Que se reconheceu a grandiosidade, a técnica e tudo. E é só diante dessas obras clássicas, antigas, é que você percebe isso. Quando você visita uma instituição fora e vai e vê de perto, é que você vê quanto que os caras eram incríveis, né? Uma coisa é você estudar a obra, outra coisa é você ver a obra de perto. Você vê a obra de perto, aí você Desculpa, fala. Você se surpreende, né? Não, mas continua. O que eu acho que tem de bonito nisso, que eu acho que vale para tudo, quando a gente fala dos artistas, da criação em si, tem isso que a gente está falando, mas eu acho que isso vai além dessa ideia da gente ter o artista que cria uma coisa e que está sempre agradando a academia ou o que está na moda. Entendeu? Eu que trabalho com design, por exemplo, passo por isso. Eu faço um desenho que eu gosto, ou crio alguma coisa, e o cara, ou a fábrica, fala assim, não é vendável, ou não quer investir. Porque eles pensam no dinheiro, não pensa na ideia, não pensa no produto, não pensa no que tem por trás. E isso é interessante a gente falar, se a gente pegar um exemplo, por exemplo, de, vamos dizer, sei lá, você vai para o Egito, você vai no Louvre e vê coisas do Egito que eles não davam valor. Entendeu? A nossa história, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a nossa história, às vezes, está aqui debaixo do nosso nariz, né? Que não é só uma criação de um arquiteto, de um artista, de um designer ou o que for. Tem o dia a dia, tem as nossas coisas, tem a nossa riqueza, a nossa cultura, coisas que a gente não dá valor e a gente precisa que o outro dê valor para a gente poder achar interessante ou valorizar, ou no mínimo respeitar. Isso está errado. Justamente, você tocou num ponto importante, e a gente tem sempre que lembrar da história dos irmãos Campana, né? Os irmãos Campana mostraram o trabalho deles para várias indústrias que recusaram, que acharam que aquilo não era vendável. Até que os italianos vieram, compraram tudo e a gente paga em euro o trabalho, um trabalho nosso, né? Um trabalho genuinamente brasileiro que é valorizado no exterior, né? É tão valorizado que hoje está nas vitrines da Louis Vuitton e outras grandes marcas internacionais, né? Até que a gente aprendeu a dar valor naquilo, apanhou um pouquinho, né? Mas eu acho que tudo é desse jeito, não é? Mais ou menos dessa forma. Eu vejo mesmo o Oscar, ele fez muita coisa no exterior antes do Brasil mesmo, né? Fez muita coisa fora. Talvez ele seja até mais valorizado no exterior do que aqui, né? Centenas de livros do Oscar na França, né? Valorizando o trabalho dele e tudo, e muito pouco aqui, né? É isso mesmo. Porque cai nessa coisa. Lancei um livro. Nós lançamos um livro agora em Portugal, que eu escrevo uma parte do livro, que chama Um Niemeyer. Um Niemeyer é sempre um Niemeyer. Porra. Em Portugal. Em Portugal. Por que não é aqui? Aqui no Brasil não consegue. Não consegue uma editora aqui em vista. Não consegue, é isso que eu estou dizendo. Você tem mais a valorizar. Sim, e não precisa muito. Fora, é só traduzir para o português. Ou botar na língua portuguesa. E lá em Portugal a gente fez uma exposição linda do meu avô, que eu fiz uma palestra, que a gente reproduziu a ideia, o imaginário do Oscar. Tem os desenhos, tudo. Meu acervo, eu tenho um acervo legal de Oscar e croquis e tudo que eu deixei em Portugal. Mandei para Portugal, tá lá. Estamos com um projeto. Lá vai ser mostrado, vai ser visto, vai estar diante do público. Estamos começando com a Itália, com Porto, com Lisboa, França. E não tem. No Brasil não consegue. Porque ninguém entende. Eu acho que, sei lá, tem. Eu fico frustrado um pouco, porque eu trabalhei com o Oscar há tantos anos, eu tenho uma. Eu nem considero que meu trabalho seja importante, assim. Eu não acho bonito, não é. Eu faço o que dá mesmo, porque eu não sou Oscar. Óbvio que eu não sou Oscar. Dá para ver que eu não sou. Dá para ver que eu não sou Oscar.
Mas é Mas claro, olha, eu escolhi é arquitetura, faço importante design. sim, Eu vou fazendo o é que dá. importante. Tem É coisas que eu importante faço que dá sim, certo e vou em frente. Tem coisas que não. é, lógico, mas é importante porque você trabalhou com ele, em primeiro lugar, né? Você trabalhou junto a ele, em muitos projetos importantes, isso tem que se dar continuidade, né? E isso é importante também, não deixa de ser importante, É. né? É um legado histórico muito grande para se deixar de qualquer jeito, eu acho, Uhum. né? Eu penso assim. Estava conversando isso com uma amiga recentemente, com a morte da Zaha Hadid, né? E questionando assim, quando um grande nome desse morre e não deixou filho, não deixou ninguém, isso fica para quem? Quem que toma conta disso, né? Quem que continua este legado, né? Eu acho que é importante isso, sim. Né? No caso da Zara, E no caso da Zara, ela foi muito amiga nossa, teve uma relação muito. Ela era uma fã incondicional do meu ela avô. Ele tinha visitou o escritório, visitou várias vezes. Brasília. Né? É, E, e a gente criou uma amizade assim, eu tive com ela também. Agora você vê, né? Era tão comum estar com essas pessoas que eu não tenho foto. Eu não tenho foto com a Zara, eu não tenho foto com o Norman Foster, eu não tenho foto com o Cisa, com o Calatrava. Bem, ah, meu nem Deus. com Oscar, até com Oscar eu tenho poucas. É, Então, mas olha que legal. Mas o trabalho dela continua. O escritório continuou. Quem dá continuidade lá é o Vitor. Ele, inclusive, ele veio participar do meu fórum. Eu tenho um projeto, eu não sei se você sabe. A marca Niemeyer hoje é minha. A marca Niemeyer para desenho, arquitetura, a gente criou. Eu criei a marca e patenteei no NPI. E é nessa linha que eu vou criando vários produtos ligados a Niemeyer, até para movimentar. É claro que é sempre relembrando quando eu posso o meu avô, porque para mim foi. Mas aí não é só meu avô, é a história, né? Quando eu falo do meu avô, é a eu falo dos história. arquitetos em geral, eu É, falo de todo mundo. é, a, histó- Eu falo do é a meu história pai da, que trabalhou, eu falo da minha mãe é a e dos história da arquitetura novos brasileira, arquitetos. né? É a história da arquitetura brasileira. E a gente tem que lembrar também que o Niemeyer, quando veio para Brasília e tudo, ele trouxe uma galera com ele, né? Atos Bulcão, vários artistas, ele trouxe todo mundo. Inclusive, ele veio o Tom Jobim, a convite dele, para fazer o, a Serena, o CD para Brasília, né? Eu tenho isso, Você que são sabe, as músicas de você, Brasília. você como brasiliense, vamos ver se você sabe, qual é a música que o Tom Jobim fez, que é famosa, que foi composta em Brasília? Pegadinha. Ai, eu não me lembro a música, não, mas eu tenho um CD aqui gravado nos meus arquivos. Água de Beber. É, Água de foi Beber foi feito composta aqui? por ele e o Vinícius. Tinha um Porque o riacho, Vinícius tinha um ele e o riacho Vinícius vieram atrás para do cá. Catetinho, onde eles ficaram. Ah, olha que É a bacana. história que eu conheço. É, o CD chama Sinfonia da Alvorada. Um É, disco inteiro feito pelo Tom Jobim, pelo Vinícius, a convite do Niemeyer, né? Que o Niemeyer trouxe vários artistas para integrar essa trupe toda, né? De grandes nomes, né? Ele não tomou para si só os louros da não, fama, né? essas histórias, só essas histórias, a gente devia conseguir fazer um livro contando essas histórias. Porque Bacana. não são poucas, e algumas são muito curiosas e muito interessantes. E aí eu acho que elas reforçam, eu acho que elas são importantes para as pessoas lerem e sentirem que a arquitetura, principalmente para quem é arquiteto, sentir que tem muito mais por trás da arquitetura, que a van arquitetura. Não, e eu sinto falta disso na própria história da arquitetura, né? Os professores de arquitetura consagram nomes do exterior, Norman Foster, todo mundo, e pouco Niemeyer. Pouco o que a gente tem de bacana aqui, né? Essas histórias mesmo, essas influências e confluências, né? Da arte, de tudo mais, as pessoas pouco sabem disso.
Não, As próprias pessoas que moram em Brasília sabem um pouco sobre Brasília, né? Eu acho uma burrice, porque eu falo isso às vezes. Porque quando a gente fala em. Quando a gente. Muito disso acontece, na minha opinião, pelo que eu vejo, por uma pouco de mesquinha. Não mesquinha, não quero chamar ninguém de mesquinho, mas vamos dizer assim, um pouco de vaidade que não devia ter. Porque assim, se eu falo de Niemeyer, eu não sigo a linha do Niemeyer, aí de repente eu não sou. Tipo assim, se eu falo que a arquitetura do Niemeyer, a arquitetura moderna, existe, é maravilhosa e tal, eu estou valorizando o Niemeyer. Eu não sou arquiteto moderno, ou faço o que eu quero fazer, ou não tenho competência, ou até uma coisa de não ter confiança em si. Aí fala assim, ah, tá bom, eu não sou arquiteto moderno, eu não consigo fazer nada. Se eu falar de arquitetura moderna, eu viro. Mas não é. Arquitetura é gosto, cada um sempre vai ter quem gosta da sua arquitetura, quem não gosta. E se você é arquiteto de fato, você vai fazer e vai ter quem queira. Não é. Agora, Mas, o gente, Oscar ele tá além disso. E quando você valoriza o Oscar, que o supra, tipo falar, como você fala, chegar e falar de, sei lá, eu não vejo referência para falar dele, mas falar tipo de Gandhi, falar de Lincoln, falar de, sei lá, tanta gente aí é, que nem você está valorizando a arquitetura, porque ele é brasileiro. Se você é brasileiro, você tem que valorizar isso. É a mesma coisa. justamente. Qualquer jogador de futebol, eu vejo assim, mal comparando, agora o Pelé morreu, ele foi amigo do Oscar. Como o Pelé foi super vangloriado, tanto no Brasil quanto no exterior, e era uma unanimidade de falar que Pelé era bom porque futebol é uma paixão nacional, eu acho, eu interpreto que qualquer jogador de futebol que vá para o exterior, ele é reverenciado. Por quê? Porque teve um Pelé. Justamente. Então você fala assim, se o Oscar é o nosso Pelé, vamos falar bem dele. Quando eu for para o exterior, para Portugal, eu falo assim, você é arquiteto do Brasil, do Niemeyer? O Niemeyer foi mesmo. Eu estudei o trabalho do Niemeyer e tudo. Pô. E isso é bonito, É, porque todo mundo fala isso. E isso é não, fato. mas vem uma Zaha Hadid genial. Renegar o Niemeyer, renegar o Niemeyer é uma burrice, na minha opinião. Não, você vê uma Zaha Hadid genial dizendo numa entrevista que ele era um dos maiores gênios da ficar amigo, conhecer, visitar Brasília. Um dos A Zaha gênios da visitou arquitetura aqui, Brasília. ó. É, Estou aqui na casa com meu então, pai, ó. fazer uma live tripla, eu, você e ele, para falar só sobre Brasília, muita coisa sobre Brasília. Vamos ver se eu convenço ele. Ele é muito arredio. Mas você sabe que é engraçado isso? Eu morei em Londres, fiquei 2 anos e meio lá. E eu ia muito ao V&A, gosto muito daquele lugar, acho aquilo fantástico, das coisas mais interessantes de Londres que eu gosto. E a última vez que eu tomei café naquele café maravilhoso, eu sentei do lado de Sei. uma senhora inglesa e conversa vai, conversa vem, ela falou, você é de onde? Eu falei, eu sou do Brasil. E aí eu falei, eu sou de Brasília. Ela falou, a capital e tal. Aí eu peguei imagens e mostrei para ela. E ela ficou louca com aquilo. Ela falou, nossa, que coisa diferente. Eu mostrei o trabalho do Atos Vulcão. Eu acho que é um pouco da gente também dizer, né, ter orgulho de dizer assim, sou de Brasília, eu sou da cidade que um dos maiores gênios da arquitetura construiu. Com certeza. Né? Vem isso da gente também. Eu acho que o brasileiro tem um pouco de Inveja. não valoriza a própria história, né? Não tem aquele orgulho de dizer assim, puta, o cara é um gênio, né? E de mostrar para as pessoas. Porque onde eu andava, eu mostrava Brasília. Estava ali com as fotos já prontas para mostrar. E para mostrar isso para os estrangeiros que não conhecem, de certa forma. Sabem que a capital é Brasília e tudo, mas não conhecem essa maravilha que tem aqui. Né? Mas não é, Essa não epopeia é nem só o construída. fato de Brasília, não. Eu acho que tinha que valorizar o que ele foi. Como foi o Leonardo da Vinci. Ele revolucionou a arquitetura mundial. Ele revolucionou o que se Sim, fala em arquitetura. Se você gosta do Calatrava, se você gosta de vários. Frank Lloyd Wright,
que fez a água da Casa da Cascata, que não tinha nada a ver, Sim. que era, era uma arquitetura, tinha a ver com modernismo, mas não era, né? Pô, ele reverenciou o Oscar. O Oscar passou 2 dias. Tem uma história engraçada. Ele convidou meu avô dormiu lá. O Oscar dormiu lá na Casa da Cascata. E aí um dia eu perguntei, falei, o que foi? Ele falou, porra, frio pra caralho. Úmido pra caralho. Ele Cheio achou de frio, mofo. É um dos problemas aí, da casa, né? Hoje em dia. Não, mas é a região, é onde ela está A instalada. Falando região. isso da Casa das Canoas. A Casa das Canoas também tem problema de umidade, de frio e tudo. Mas porque tá E é a no mesma meio de uma coisa. floresta, gente. No Vai meio ter que parar da para pensar um floresta, pouquinho. passam 2 riachos em volta da casa. A umidade A, ca... brota ali, a a umidade casa vem pelo ar. é uma parte no subterrâneo. A gente tem que parar e pensar um pouquinho, né? Uma das coisas que eu fico triste é de não ter apoio. Eu sou presidente, eu criei o Instituto Niemeyer junto com meu avô. Queria que você falasse E disso, eu do criei esse Instituto instituto Niemeyer. com o meu avô. Meu avô, na verdade, não é que eu criei com o meu avô. Eu criei um instituto que eu ia fazer um projeto, que ia ter um instituto e tudo, e meu avô apoiou. E ele chegou e falou. Inclusive, tinha um nome errado, né? Ele não era Niemeyer, ele é o Instituto Américo Vespucci. Por causa do projeto que nós íamos fazer, que era um museu, um negócio super interessante lá em Arraial do Cabo. E meu avô chegou e falou assim, quando eu pedi o apoio dele, ele falou assim, mas por que esse nome? Que babaquice, ele falava. Meu avô não tinha, que babaquice, não sei o quê. E eu repensei, depois do Adoro. projeto acabou não andando e tudo, aí virou o Instituto Niemeyer, e ele apoiou. Porque eu convivia com ele, tudo que eu fazia, ele me apoiava, eu apoiava ele. Nós ficamos muito amigos, né? Eu morava com o Oscar. E aí eu fui, aí virou o Instituto Niemeyer, meu avô morreu, e hoje ele é um pouco claro, defender o legado do meu avô e tudo, mas também criar possibilidades de fazer projetos, de ter uma instituição forte, né? Falando de arquitetura, falando de tudo. E eu criei o Falando projeto do de Fórum. cultura, de arte. O Carlinhos Eu Brau criei, é um dos envolvidos nessa história, não é? ele é um conselheiro, ele é amigo e quando a gente precisa dele, ele ajuda e tudo. O Carlinhos tem o instituto dele, mas é muito querido e temos muito. Aí tem várias pessoas muito legais, vários amigos. Eu tenho o Thiago, que é um amigo, tem a Geisa, que me ajuda no dia a dia, tem o Leandro, que ajuda no diretor, tem a Andréia, que é a diretora de jurídico, tem a Denise, que usa no urbanismo, tem o Igor Vittiemi, que hoje está trabalhando no CAL. Eu tenho o Thiago Herrera, que estava aqui, inclusive, um amigo muito querido, que de vez em quando a gente faz coisas junto, é um amigo decorador, e o Instituto ele é um pouco isso, é movimentar todo mundo e criar grandes projetos, mas principalmente poder fazer os encontros de arquitetura. E eu tenho Bacana. um projeto que é meu, que eu empresto ao Instituto, que é o Fórum Mundial Niemeyer. Eu fiz 2 fóruns interessantes, um foi no Rio, outro em São Paulo, Bacana. e agora a gente quer fazer o 3º Fórum Mundial Niemeyer em Brasília. Bacana. Se tudo Merecido. der Tem que certo. ser, né? A Tem gente que ser. conseguiu agora em 2023 o ano Niemeyer, que está em vigor. Bacana. Estamos aprovando Bacana. leis de incentivo ao ano Niemeyer. Aliás, é um projeto que a gente está correndo atrás e muito para poder vingar. Tem uma parceria com vários arquitetos e empresários que apoiam o Instituto. Bacana. E o Instituto é isso. Tentar fazer com que a instituição fortaleça. Eu tenho o Silvio Tendler, um cara fantástico, que você devia entrevistar. Ele tem histórias incríveis falando de esquerda, mas é de uma esquerda histórica. Para a gente não importa, a política em si. Porque se a gente fosse preocupar com isso, a gente não faz nada. O importante é a história e o que a pessoa fez na história. Tanto faz. Né? A gente só não fala de política aqui, porque senão dá confusão. A gente tem o Marcos, que está entrando, estamos criando um conselho para poder fomentar a ideia dos encontros mensais do Instituto,
com a classe criadora, né, com a classe artística, com criar um movimento da cultura dentro do Instituto, que é o principal, para mim, é o caminho principal do Instituto. Eu tenho a Wanda Clabin, que é uma amiga querida, que eu estou convidando ela através do Marcos, que é um cineasta super interessante e amigo. Eu tenho o Moruti, que é um diretor do Instituto, amigo também. Então é um grupo de pessoas muito legais. Eu pretendo, com isso, fomentar essa ideia do encontro, sabe? E Bacana. que a gente consiga unir as pessoas em prol daí dessa defesa dessa coisa da nossa cultura, sabe? O Instituto hoje tem a função também de preservação das obras do Niemeyer? Como é que está isso? Porque eu vi alguma coisa sobre o próprio prédio do Instituto, né, que construíram alguma coisa ilegal e que vocês foram lá e parece que fizeram um muro no Instituto, uma coisa assim, não é? Não, isso foi em Duque de Caxias. Criaram, não é do Instituto, tem um prédio que muito icônico lá, porque lá é a Baixada Fluminense do estado do Rio. Sim. Né? Aliás, do município do Rio é a Baixada Fluminense. É do estado, é colada no Rio de Janeiro, próximo ao Galeão. E é uma área muito pobre. É onde fica a região da Baixada de Fluminense, tem Magé, Duque de Caxias, Magé, Duque de Caxias, Belford Roxo, umas cidadezinhas lá, com prefeitura própria e tudo. E o prefeito que assumiu, ele simplesmente ignorou a arquitetura do meu avô. E é um teatro. É um teatro que leva o nome do Raul Cortez, chama Teatro Raul Cortez, e chama Praça Oscar Niemeyer hoje. É um projeto de um prefeito que foi incrível, que pretende retornar, inclusive. Queria agradecer o Zito. O Zito foi um cara da Baixada que acreditou no projeto do Oscar e levou o Niemeyer para a Baixada Fluminense. E que foi muito criticado. Porque falou, sabe o que a gente ouvia? Porque falava assim, como é que vocês vão construir uma obra faraônica do Oscar na Baixada Fluminense? Uma região sem dinheiro. Não tem sentido gastar dinheiro fazendo isso lá. Tipo assim, pobre não tem vez. Mas, gente, se você começa a melhorar a cidade, começa a atrair investimento. Por conta dessas falas, meu avô fez um desenho dele muito icônico. Você deve ter visto já em algum lugar, que ele faz um desenho que é uma espécie de precipício, assim, e bota um bonequinho, um ser humaninho, assim, pequenininho, na beira do precipício. E aí ele não faz nada, é só um desenho. Aí ele deixava isso lá no escritório. E as pessoas perguntavam, Oscar, o que é isso? Esse aqui é um homem, é um homenzinho ali. Aí, o que é isso? Ele falou, é pobre que não tem vez e tudo. Aí ficou. Ele falava sempre assim, aí ficou, aí ele botou. Aí ele escreve, aí depois ele vem escrever. Fudido não tem vez. Por conta dessa obra em Caxias. E a obra, que foi emblemática, porque é icônica, tem uma biblioteca. É uma praça com uma biblioteca e um teatro no meio do nada, no meio do centro de Caxias, que a população absorveu aquilo, curte aquilo, é impressionante. E justamente. Que tem, que não é Brasília, mas que tem aquela passarela, que o cara do térreo vem pela passarela, que vem em balanço e sai do prédio e você entra no foyer. Isso em balanço, em Duque de Caxias, numa área pobre, que o cara constrói. E que é absurdo, porque isso é um crime. E o Oscar, aí vem o prefeito e faz uma parede embaixo para apoiar isso, para fechar, porque os mendigos, porque ele prefere não investir na guarda municipal e botar um cara para vigiar.
Então é aquela arquitetura da... Como tem o Padre Zezinho, né? A arquitetura da destruição, não. Me fugiu o nome agora. Quando faz aquela arquitetura, aquelas construções que a gente faz embaixo de ponte para não ficar mendigo. Sei. Me fugiu agora como é que eles chamam isso. Então foi isso. Mas ao invés de Para não construir investir num barreira, guardinha, para não investir num guardinha, ele fechou a coisa mais bonita do teatro, que é o acesso em balanço, que vai do térreo para o foyer, e que você faz em movimento aquilo. Ele constrói um muro para ninguém ficar embaixo. pois é. É pouco investimento no que precisa A e... minha amiga Laura Jane está aí no nosso grupo, ó. Arquitetura Bem-vinda, Hostil. Laura. Arquitetura Hostil. A Obrigado. Laura Obrigado pela é lembrança. amiga e conselheira do. Eu sou conselheiro do CAL do Rio de Janeiro. Isso é outra coisa interessante que a gente pode falar, que a Laura está aí. A gente vai falar. A Françoise também está aí, ó. Isso mesmo, querida. Arquitetura Hostil. Obrigado. Me fugiu. Para impedir as Muita coisa pessoas na de cabeça. irem e vir, para impedir as pessoas de irem e vir, né? E em vez Padre de fazer Júlio o que tem que fazer. Isso. Tem sempre as almas boas que nos salvam aqui quando a gente foge alguma coisa de memória, né? Então, a gente precisa Eu tô te falando de um padre de Caxias que lute por... Então a gente entrou, nós fomos contra, porque é um absurdo, aquele muro. Lá em Caxias ficou conhecido como Muro da Vergonha. E o Instituto fez uma ação contra o muro. Acho que tá lá. Tem que ser dessa forma. Tem que ser dessa Muito forma. triste. Bom, então, eu tenho de falar... desculpa. Bom, pode falar. Continua o seu raciocínio. Depois eu ia falar do CAL. Eu sou conselheiro do CAL, a gente estava falando da arquitetura. Eu entrei no CAL através de amigos comuns, que é o Sidney, a Laura mesmo, que faz parte do nosso grupo. A Leila, a Simone, temos um grupo de pessoas, o próprio Índio da Costa, que hoje é um amigo e é conselheiro do Instituto, um cara muito legal também, que você devia ter um trabalho muito interessante. Guto Índio da Costa, maravilhoso. Mas tem o pai dele, que é o Índio da Costa, que é um grande arquiteto. O Índio da Costa. Dois arquitetos formidáveis. Né? Então, sabe o que eu queria? Eu fui para o Conselho de Arquitetura, acreditando que através do Conselho, o romantismo, né? Que o Conselho de Arquitetura estava aí para a gente fazer, porque meu avô ajudou a criar o Conselho, ele é a carteirinha número 1, eu ajudei a criar o Conselho, fiz lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro o discurso a leitura do discurso de criação do Conselho, homenageando meu avô, porque o Conselho foi criado no dia 15 de dezembro, por causa da data do meu avô, que meu avô, Oscar, nasceu em 15 de dezembro, e também conseguimos, por lei, criar o 15 de dezembro o Dia do Arquiteto. Então, no Brasil, hoje, o Dia do Arquiteto é 15 de dezembro. E o CAL foi criado em 15 de dezembro, e é aniversário do Oscar, quer dizer, conseguimos tudo isso. E a gente acreditou que o CAL, criado nesse dia, com tanta coisa, fosse estar aí ajudando o Instituto a fomentar e fazer a arquitetura, sabe? Defender e tudo, e você, quando vê, eu me sinto um Don Quixote meio... Don Quixote não a mãe, tá brigando. Parece que a gente está brigando sozinho. Porque não tem, eu cresci em Brasília. Eu cresci em Brasília, admirando essa cidade, admirando a arte, vendo a arte de várias formas, né? Tanto na arquitetura quanto no que apoiava essa arquitetura, né? Nessa arquitetura poética. E hoje a gente vê Brasília, eu pelo menos vejo, eu olho Brasília e eu vejo muita depredação, muita pichação. A gente vê os prédios históricos, gente fechando os cobogós. É terrível isso. E aí eu fico pensando assim, e olho aquilo ali e falo, cadê o CAL nessa
história, que não vigia e não cuida disso, porque isso era algo para ser cuidado dessa forma, né? Tinha até outro dia, o João Amador estava aqui com uma arquiteta falando sobre a retirada a mudança das tesourinhas, né? Onde retiraram o revestimento e pintaram de branco, que é um absurdo aquilo. É muito triste. É um absurdo porque a empresa que fabrica aquilo ali ainda existe. Então o produto existe para ser reposto, né? E ser restaurado, que seja, enfim, né? O mesmo produto. Com a tecnologia que nós temos hoje, tudo é restaurável. Então retiraram aquilo ali, pintaram de branco, agora está tudo pichado e sabe, cadê os órgãos competentes para fazer isso? Daqui a pouco Brasília perde o tombamento nessa história, nessa brincadeira, se continuar assim. Né? Pode até não perder o tombamento, eu acho difícil, porque Brasília é um conjunto de arquitetura. Eu brinco nas minhas, não desmerecendo ninguém que participou de Brasília, mas tem milhões milhões não vou entrar, é exagero, mas tem dezenas de cidades planejadas. Tem. E aí eu pergunto assim, às vezes nesses meus bate-papos, assim, tem dezenas de cidades brasileiras planejadas. Me diz o nome de uma sem ser Brasília. Ninguém Palmas, lembra. Goiânia. São cidades planejadas. Belo Horizonte. Quem mais que tem em Brasília? Às vezes arquitetos não lembram de nome de cidade. E Brasília é o ícone. Eu tenho uma história. Brasília é um ícone da cidade planejada, da cidade moderna. Justo. E, só por isso, então, ela não tem como. Dificilmente ela perde tombamento, porque o cara tem que destruir a catedral, tem que acabar com o Congresso, sabe? É meio pesado. Então, é difícil. Mas eles tentam, né? A ignorância vai lá. E tem uma história engraçada, que é bem engraçada, não, uma história curiosa, assim, que eu acho, eu não gosto de esquecer, porque para mim foi impactante. Eu estava em Brasília, eu faço, às vezes eu levo grupos de estrangeiros a Brasília. Eu recebo muita gente do exterior querendo falar de Niemeyer, falar de várias coisas assim. E eu brinco que eu sou uma espécie de embaixador de Niemeyer, sabe? Porque, além de eu ter trabalhado com ele, de eu ter conhecido muita coisa, eu tenho essa relação com meu pai, que tem um outro lado da história do meu avô. Eu convivi com o Lelé, que tem uma outra história do lado do meu avô, e morei com ele, que me contou um monte de coisa que não está em livro nenhum. E a sua mãe também, né? Tem a sua minha mãe. Eu convivi com o Oscar, eu trabalhei em vários projetos. Então, muita coisa que muita gente acha que sabe e fala errado, eu estou sempre discutindo, dizendo que está errado, sabe? Porque para mim não é pelo fato de querer desconstruir a fala de alguém, mas porque é muito chato ver pessoas que estão falando com propriedade de uma coisa que não é real, sabe? As pessoas querem se apossar daquele legado que não é delas. Criando uma coisa mítica do Oscar que não é real, falando besteira. É chato. Porque ele não era assim, aí começa a virar uma coisa que não é ele, né? E tal. Aí tem uma história as pessoas querem se apossar. Então tem uma história por aí que eu estava em Brasília e eu, por acaso, era um grupo que eu não estava recebendo. Aí beleza, fui lá e eu vi lá, era um grupo de franceses, eu acho. Europeus, né? Não lembro, tinha francês, tinha não sei o quê. Aí eu vi era um grupo grande, assim, lá no museu. Eles estavam na rampa do museu. E eu estava indo para uma reunião na biblioteca com o secretário de Cultura da época. Era um projeto super interessante que a gente ia fazer e que não saiu. Mas tudo bem. Aí eu vi aquele grupo lá, fiquei curioso, falei, porra, era um grupo meio icônico, assim, era um grupo grande e diverso, assim. Tinha gente de vários tipos, assim. Aí eu fui perguntar, eu fiquei curioso, fui ver o que eles estavam falando, né? Aí eu fiquei meio assim de lado e tal, e eu vi quem era vamos supor, quem era o Cicerone, né? Aí na hora que deu uma brecha assim, eu falei, vem cá, não me identifiquei porque não era o objetivo. Eu falei, vem cá, quem são essas pessoas assim? Ele falou, é um grupo que veio da Europa,
que eles queriam conhecer Brasília. Eu falei, porra, aí eu fiquei contente. Falei, pô, que legal. Um grupo da Europa de vários países que vem para conhecer Brasília. Eu falei, eles vieram só para Brasília? Ele falou, pô. Eu falei, curioso, né? Como é que monta isso? E por que eles vieram? Como é que aconteceu isso? Aí eu fiquei curioso com a resposta. Ele falou, não, porque no mundo, Brasília é a meca da arquitetura mundial. E a gente sempre tem uma demanda desse pessoal querendo ver quem era Oscar, o que era Brasília e tal. Falou, porra, isso há 2 anos atrás, 3, não sei. Porra, então, quer dizer, é o Brasil mesmo que não reconhece, né? Porque lá fora É o tá Brasil bombando. que não reconhece. Você vê umas arras de deslocar lá do Raico Parta para vir conhecer Brasília pessoalmente, para conhecer o escritório do Oscar, se tornar amiga dele, as pessoas estão comendo bola aqui. Eu moro em Brasília e eu sinto falta do turismo arquitetônico, isso que estamos fazendo agora, né? Que é esse turismo arquitetônico bom mesmo, assim, para mostrar a cidade para todo mundo, né? Para mostrar todos esses ícones, para mostrar essas histórias. A falta de falar dessas histórias para as pessoas, né? Falar que a catedral, por exemplo, ficou não sei quantos anos sem os vitrais porque foi uma coisa dificílima de ser feita naquela época. Né? Houve uma exposição. Eu tentei, isso foi uma das coisas que eu fico triste também, porque eu tentei construir isso junto, mas parece que tem uma picuinha, aí as pessoas têm que ter aquela coisa de ser dono da ideia, sabe, não vai para frente. Aí fazem uns roteiros meio sem graça, você visita o prédio por visitar. Aí as histórias que você ouve são fictícias, né? Tipo, o cara vai lá, visita o Museu do Índio, e aí fala, pô, ele botou isso aqui porque parece a colher de pau do pajé. Pô, nada a ver. Sabe, você vai a Curitiba, aí fala, aí o cara... Quando você vai falar do Museu do Olho, eu já falo Museu do Olho, mas não é Museu do Olho. Uma vez eu falei com meu avô, falei, pô, eu chamava ele de Dindinho, né? Pô, Dindinho, por que você fica... Por que você fica com esse... O que você acha de chamar ele de Museu do Olho? Lá de Curitiba, eu sei que você não pensou no olho, ele era uma babaquice, aí, porque não tem nada a ver com o olho, e aí ele descascou assim, ele ficava irritado. O Paulo Próspero, que está aqui, ele é uma grande amigo da minha avó, ele entrou agora. O Paulo Próspero, ele foi amicíssimo da minha avó, ele viu crescer lá na minha avó, e muito do que... Ele é um grande amigo, eu tenho muito carinho por ele, gosto muito dele. E ele vivia lá na minha avó. Ele é um cara super legal para a gente conversar. Essa ideia, essa coisa da Ana Maria, dessa coisa da minha avó com o Oscar, a gente visitar. A galeria dela foi um grande ponto de encontro. Aquilo tudo que eu falei antes da Ana Maria Niemeyer, ele vivenciou. Hoje ele é um remanescente da entourage da Niemeyer. Ele está falando que conheceu Brasília antes de inaugurar, né? Oi, Paulo, conheci Brasília em construção antes de inaugurar. História viva da coisa, né? Ele é um querido, eu amo ele. Fico chateado com ele, porque ele visita todo mundo, aí faz comida, faz jantar e tudo, e comigo ele não marca, entendeu? Aí a gente não se encontra há meses, anos, sei lá. E eu sinto saudade dele. Puxão de orelha ao vivo online. Ao vivo online. Ele é um querido, ele é colecionador, ele é apaixonado por arte, conhece muita gente legal e tudo. E ele, pô, a história é incrível, né? Se a gente sentasse eu e ele, se a gente for sentar e contar as histórias da minha avó e tudo, tem muita história bonita de emocionar. A gente tem que reunir um grupo maior e contar essas histórias todas, sabe? O Instituto é isso. O Instituto, eu quero fazer esse encontro, eu quero que esses encontros aconteçam, que possam ser cada vez maiores, etc, etc. E aí... Pois as pessoas podiam parar com essa bobagem e unir forças por um bem comum. Que grave a sua voz falando essas histórias sobre os prédios, que você sabe muito, sabe? Ou de outras pessoas que saibam também, e põe isso para as pessoas ouvirem durante o tour, sabe? E parem de inventar coisa. Parem de inventar coisa que não existe.
né? É. Eu brinco Ó, que Brasília é uma, o Paulo é uma tá aí, corte. o Paulo tá aí, ele vai, eu vou contar uma historiazinha que é super Pode interessante, o contar. Paulo vai gostar de ouvir. Quando Deve. foi, eu tava na minha avó, eu morava com a minha avó, né? Então, eu convivi com todos os grandes artistas que ela criou, que ela incentivou, Adriana Varejão foi lá, Beatriz Milhazes. A Beatriz Milhazes foi minha professora de matemática, minha avó gostava de dizer isso. E ela gostava de desenhar. E minha avó falou, Olha, você tem que fazer Parque Lage. Aí minha avó mandou ela para o Parque Lage e minha avó era curadora, trabalhava, estava envolvida com o Parque Lage e criou esse povo que chamou Geração 80. Foi de lá que surgiu uma coisa incrível, que foi Geração 80 e tal. Bem, então assim, esse pessoal todo respeitava muito minha avó, que era uma pessoa incrível e que é uma referência para mim, né? E muita coisa legal que meu avô fez tem o dedinho da minha avó, da Ana Maria. E eu vi isso a Ana Maria que acontecer. foi responsável pela linha de mobiliário, né? É, Ela que foi ela incentivou, responsável. né? Meu avô surgiu por causa do Oscar. O Oscar ele gostava de desenhar as coisas e tudo, e ele sempre foi ligado nessa coisa do móvel, né? Ele era um Gaudí. O Oscar desenhava tudo. Aí minha Ele avó, desenhava ele, tudo. ele era muito família. Então, minha avó era filha única. E que estava do lado dele no dia a dia. Então ele traz a Ana Maria para fazer a decoração. Porque ela já trabalhava com arte. Ele vai fazer lá, minha avó vai morar com ele em Brasília, e aí nada mais do que botar a própria filha cuidando da decoração, da criação das O coisas. Paulo está falando aqui que sua avó foi o pilar do Museu Niterói, Era o isso que eu ia MAC. Ó. contar, que ele não sabe. Eu estava numa noite, eu ia sempre, ele não vai deixar eu mentir, eu ia sempre com a minha avó para a galeria e ficava lá, ajudando ela. Eu estava sempre com a minha avó. A gente era unha e carne, vamos dizer assim. E muito amigo, eu sou apaixonado pela minha avó, sinto muita saudade. Né? Então, a gente ia lá para a galeria e estava lá, e aí vi o Satamini, que é um grande colecionador, e que tinha lá o clube do uísque da Ana Maria, vamos dizer assim. Ela deixava uma garrafa tinha uma garrafa do Satamini, tinha uma garrafa do negócio, tinha gente ali, e eles iam, às vezes, Genial. final de dia, bater papo. E o Satamini estava conversando com a minha avó. Nesse dia, por acaso, eu estava. E eles estavam conversando sobre. O Satamini tinha uma coleção. O Satamini era amigo do Jorge Roberto Silveira, prefeito de Niterói. E tinha uma história com ele, com a prefeitura e tal. E ele tinha lá uns galpões onde ficava a coleção do Satamini. E o Satamini queria botar isso em algum lugar mais nobre, ou criar alguma coisa que fizesse jus à coleção dele, que era a segunda maior depois da do. Ah, me fugiu o nome dele, que também era meu amigo nosso, vivia lá, que era o maior colecionador do Rio. Era o que está no MAN, Chateaubriand, o Gilberto. O Gilberto. Então o Gilberto tinha coleção, era um maior colecionador, ele tinha uma coisa. A coleção dele está no Museu no MAN, e a do Satamini estava num galpão. Aí eles estavam conversando sobre isso e eu estava lá no dia. Aí o Satamini fala disso. Podia ver se a gente fazia alguma coisa. Aí minha avó fala assim: Ô Satamini, por que a gente não vê com o papai se ele faz um museu em Niterói? Aí o Satamini fala assim, e eu estava lá, né, do lado. Aí o Satamini fala: pô, então, eu tenho prefeito. Se o seu avô fizer, se o seu pai fizer, a gente faz o projeto. Olha que bacana. Então tá, e ficou isso. Minha avó foi no meu avô, eu já trabalhava com ele. E já estava lá no escritório também. E aí surgiu o Museu de Niterói. Olha, que incrível. A necessidade de botar Ideia isso. dela. Aí papai fez um desenho. Aí o Satamini combinou com o Jorge. Meu avô foi lá visitar. O Jorge tinha 3 possíveis terrenos para o museu. O primeiro terreno foi o de hoje, onde é o MAC. Meu avô, quando chega lá, o Jorge falou: Oscar, tem mais 2 para a gente ver. Falou: não, é esse. E Niterói inteira foi contra o Museu de Niterói. Que absurdo. Porque lá tinha
olha, isso é incrível. Lá tinha um trailerzinho onde as pessoas faziam de drive-in, sei lá, iam lá fazer lanche e namorar, claro. E era um terreno onde as pessoas estacionavam os carros para nada, para ficar namorando. Claro, a vista é linda, e o lugar era lindo, era um mirante. Porra, agora era um trailer. O cara do trailer tinha uma espécie de concessão. E o prefeito, se não compra essa história, fala assim, vou fazer o museu, estava o Não trailer saía. lá até hoje. Não saía. Aí você pega essa história e fala, porra, olha a visão. Se o prefeito é um idiota qualquer, o MAC não existiria, Niterói não entrava para o mapa mundial, o Oscar não tinha feito uma exposição no Jorge Pompidou, onde o ícone, onde o convite e a França inteira tinha galhardetes enormes com o museu pendurado. Olha. E o museu por causa hoje, de um trailer. E o museu de Niemeyer de Niterói não era considerado hoje o segundo melhor museu do mundo. Pois é. Não, e lembrar também que, além de tudo, aquilo é maravilhoso, é um projeto lindíssimo, das coisas mais bonitas que tem no Rio de Janeiro, né, em geral, assim, e já foi até cenário de desfile internacional da Louis Vuitton, né? Vamos lembrar disso. Não, e outras coisas também, eu né? não gosto de falar do museu, porque aí a gente fica desmerecendo os outros projetos. É que nem a gente falar assim, é que nem os repórteres que chegavam lá no escritório e falavam assim, Oscar, qual é a obra que o senhor mais gosta? Não dá para falar isso. Assim, aí ele tinha uma resposta, como ele não queria falar de uma e não falar de outra, ele dizia, é sempre um projeto que eu estou fazendo na hora. Agora. Olha, genial, hein? Projeto esse. É tipo assim, pensa rápido e ele tinha resposta para tudo, né? E você, qual que é o projeto que você gosta mais? Agora eu vou te pôr na saia justa. Não pode responder o que seu avô respondeu. Não tem todas. Todos? Não tem, mas não tem um que você fala assim, puxa. Quando você fala, isso que você falou, por exemplo, do MAC de Niterói da Louis Vuitton, eu não gosto de dizer que isso virou ícone da Louis Vuitton, porque o Memorial da América Latina também já foi ícone da TIM. A Isa já fez vários clipes da TIM lá no Memorial da América Latina. O Congresso Nacional, Catedral de Brasília, tudo foi ícone. O Oscar criou ícones mundiais. O Oscar criou ícones e tem uma história bem interessante aqui sobre o Itamaraty. O Itamaraty recebeu um desfile do Yves Saint Laurent na década de 70, se eu não me engano, né? Não precisa muito. A gente está numa época. Está acontecendo agora, nesse momento, a Feira de Milão, na Itália. Já terminou dia 27, né? Aí todos os brasileiros vão para Milão se juntar numa feira para ver o que os designers, que não é ninguém, tem designer que ninguém conhece, com as coisas mais estapafúrdias. Aí vai brasileiro para lá para ver e repetir e copiar. E sempre tem Niemeyer em Milão. Justamente. Porque ele em todos os anos que eu soube da Feira de Milão, sempre soube que tinha alguma coisa ligada ao meu avô em Milão. Então, vai um monte de brasileiro estudar Milão, falar de um monte de coisa. Aí você chega aqui no Brasil, eles não conseguem nem dizer o que tinha de interessante. Tudo é interessante, mas nada presta. Tá? Justamente. E o mais interessante para mim, sempre mais do mesmo, né? É o prédio de Mondadori, do Oscar, que é maravilhoso. Que ninguém vai visitar, ninguém sabe que está lá. Que ninguém vai visitar. E que o povo faz post, mas ninguém mostra. E que o mundo inteiro vai visitar. Se você... Palácio Mondadori, que é Palácio Mondadori, que é uma editora de livros, né?
Não é mais, a Não é editora mais? ficou só com um andar, eles alugam para outras empresas os outros andares. É uma obra E lindíssima. é uma obra lindíssima, que ficou tão famosa e tão icônica, que hoje chama Palácio Niemeyer. Que é uma obra E que é lindíssima do Niemeyer. aberta ao mundo. O mundo inteiro vai lá visitar. Aos domingos ela fica aberta e lotada de visitantes que vão lá visitar o Palácio do Niemeyer. E que E os brasileiros não sabem do que não se trata. sabem nem onde ficam, porque não entendem nada de Ó, arquitetura de essa obrazinha aqui, essa obra pequenininha, simples. Né? pequenininha, simplesinha, que é linda, Quando que eu é cheguei lá a primeira vez, que eu fui visitar de surpresa, estava em Milão, foi a primeira vez que eu fui a Milão, eu falei, para mim, não tinha como não visitar o Mondadori, que era um projeto que eu já me emocionava de vendo em livro. Ele é lindíssimo. Ele é, É um dos para mim, é uma das... projetos do Niemeyer que eu não conheço de perto e que eu tenho vontade de conhecer. é emocionante. Tem que ir no domingo. Domingo ele é No aberto. domingo? Senão você não entra. Pois é, a gente não vê os brasileiros falando sobre isso, né? A gente vê post de tudo quanto é baboseira, como você falou, e não vê as pessoas irem lá e reverenciarem algo que está lá há muitos anos, né? Antes dessa feira ser famosa desse jeito, né? Não precisa. Vai a Brasília primeiro, vai visitar. Eu acho que é que nem... É tipo assim, você não pode aprender... Vou falar uma coisa que nas artes plásticas acontece. Olha o Paulo aí falando, ó, a sede do Partido Comunista Francês. Sim, que também é outra obra importantíssimo. fantástica. É uma Toda outra vez que obra eu vou nessas fantástica. obras lá do exterior, Paulo, vou falar aqui para o Paulo e para você, já que ele está interagindo, toda vez que eu vou nessas obras do exterior, eu choro. Literalmente. Ia te perguntar isso. Quando você visita essas obras que foram feitas há muito tempo atrás e tudo, que você visita, como é a emoção disso, né? E de chegar num lugar que foi assim, pô, foi feito pela família, o nosso legado está aqui, praticamente, né? Como eu me emociono é isso? Quando eu falo de arquitetura, eu me emociono em algumas coisas, visitando as obras do meu avô e do meu pai. Porque meu pai tem grandes obras e é do cacete. Poder trabalhar com meu pai, com meu avô, foi foda, com a minha mãe, com ter conhecido o Lelé. Então, tudo isso faz parte. É um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. Qual a obra que você visitou primeiro do seu avô, que você não participou e que foram feitas antes de você se conhecer arquiteto e começar a trabalhar com ele? Eu não Qual foi lembro a primeira assim, que você visitou? Eu não lembro a idade que eu tive, mas eu acho que foi com 2 anos de idade. Foi quando eu fui visitar. Foi quando eu fui visitar meu pai numa das obras ali do São Conrado. Eu acho que era o Hotel Nacional. E quando você chega num lugar desses... E depois, um pouco mais velho, foi em Casa das Canoas. Que a gente cresceu lá, que era a nossa casa de Canoas. A gente cresceu lá. Foi uma residência do Niemeyer, né? Virou museu, mas foi uma das residências. Continua a nossa casa. Continua a casa? Eu tinha informação que tinha... Estamos na justiça ainda. Eu tinha informação de que fazia parte do Instituto Niemeyer. Eu não sabia dessa parte. Não, Estamos na justiça porque ainda faz parte do espólio do Oscar, da Ana Maria. Não, eu não sabia dessa parte. Ainda. Tem uns impasses burocráticos ainda para serem resolvidos, né? E como é que a manutenção dessas coisas todas, né? Porque o Instituto também cuida da manutenção das obras do Niemeyer, né? É isso? Não, as obras, cada uma delas tem gestão própria. Então, o que é herança dele ainda está no espólio, na justiça, tem um monte de confusão. Mas, por exemplo, vamos supor que surja uma reforma de propriedade dele, que eram dele.
Aí, por Não, mas exemplo, eu digo. o Museu Oscar Niemeyer lá em Curitiba, tem a gestão do museu, é própria, é dela. Tem lá o museu. Eu sei, mas, por exemplo, essas grandes obras que têm gestão própria, que são prédios encomendados para o escritório, né? São do Vez por próprio outra pode ter cliente. A algum obra problema. tem. Eles Vocês procuram a gente. Tá? dão assessoria para isso, para essas obras? Como é que é Quando isso? Né? precisa, E não. cuidam disso para A gente seguir cuida os quando projetos pode, originais e claro. tudo, né? A gente fez vários, sempre que eu posso, por conhecer o trabalho dele, eu me ajudo no que posso, né? Tem alguém perguntando aqui, a François, quem cuida da casa hoje, da Casa das Canoas? A casa hoje está no espólio, a gente cuida tá no espólio, ainda sem decisão final. Ainda sem decisão Está final. fechada, Ah, entendi. Tem, lamentavelmente tem essas coisas, né? Essas brigas que acontecem em todas as famílias, né? E imagino com um legado gigante desse deve ser mais difícil ainda, né? Com certeza. Deve ser mais difícil ainda entrar num acordo, né? Vocês são quantos irmãos, Paulo? A gente, na verdade, eu sou bisneto, né? Só que minha mãe morreu. Minha avó, Ana Não, mas Maria, que eu foi. digo, você tem quantos irmãos? Eu tenho três Seus irmãos. irmãos? Por Três parte de irmãos? pai, eu tenho mais dois. Por parte de pai e mãe, eu tenho minha irmã Isabela, que mora no sul. Aí, por parte de mãe, eu Isso. tenho o Paul, que mora em Recife. E por parte de pai, eu tenho mais dois irmãos, que é o Bruno e a Marina. E só você é arquiteto? Só Ou não? arquiteto. Só você que seguiu Só eu pela... cometi essa loucura. Loucura não, ainda bem que alguém resolveu segurar o rabo do foguete, né? Que É. literalmente é um rabo de Mas ele tem me foguete. dado muitas alegrias. Hoje eu tenho feito aí. O escritório tem ido muito bem, a gente faz grandes projetos, graças a Deus. Eu tenho feito muita coisa legal para o meu pai, a gente tem se associado no que pode. Então, a gente tem um escritório aqui em São Paulo e no Rio. Estamos com um projeto em Brasília. Ó, entrou aí o nosso amigo de Portugal, o Costerra. Ele é Ah, bem-vindo. ele que fez o livro. Ele é o autor do livro que a gente fez juntos, que é o Olha que livro legal. Niemeyer. Depois me passa o contato dele que eu quero entrevistar ele. Esse homem merece uma entrevista. Ele é muito legal, é uma pessoa incrível. A gente pode fazer junto, de repente, um trio Vamos fazer e uma falar um live pouco do livro. para falar sobre o Falar livro? sobre o livro. Vamos provocar o público brasileiro e começar a mostrar Vamos, que tem gente lá fora mais interessada do que a galera aqui dentro, para ver se vamos, ele alguém é muito assiste legal. e fica com dor de cotovelo, entendeu? O Carlos está aí ao vivo, ó, vendo a gente. Oi, O Carlos do Carlos, estúdio, seja bem-vindo, querido. o Carlos do Estúdio Vetro? Não. Não, o Estúdio Quem é o Vetro é o Carlos? Roberto. É o O Carlos é o Roberto? Coterra 1953, está aí, ó. Ah, sim. Carlos Ele é um parceiro e Costeira. amigo de Portugal, ele mora em Lisboa. Vou trazê-lo aqui para entrevistar. E a Eu gente que esteve junto, lançamos o livro lá no prédio. tem que ser lançado aqui também, né? Tem que ter uma editora brasileira, pelo amor de Deus, É o que nós que, estamos que edite correndo isso atrás. aqui. Mas eu não entendo essa dificuldade, né, de trazer coisas e tal. A gente vê essas editoras que publicam livros de arquitetos e tudo, arquitetos não tão não que não sejam importantes, mas não tão importantes quanto o Niemeyer, né? Que poderia estar atrás disso, né? Muito E mais esse livro ficou interessante. muito bonito, porque ele tem um depoimento bonito do Calatrava com os desenhos. Tem a gente falando um pouco dessa É, história aí vamos, dos caras em Portugal. E o Carlos escreveu uma parte muito interessante aí que ficou. bacana. Depois você me manda os detalhes do livro para eu publicar aqui, tá bom? Eu acho que você bateu aí no celular e a conexão da gente vai.
Ricardo Monteiro, bem-vindo. Camila. Camila. Espera aí que deu um probleminha na conexão do Paulo, já já a gente retoma. Só um momentinho. Oi. Voltou? Tudo bom? Voltei. Deu uma caidinha. Maravilha. Aqui eu tava vendo com o Carlos se ele estava aí para falar com a gente. Aí caiu. Beleza, beleza. Mas deixa eu mostrar aqui. Quanto tempo já tem que a gente está de live aqui? Bastante assunto, eu acho que né? tem 1 hora e pouquinho, a gente tem bastante assunto. Mas deixa eu mostrar umas fotos que eu recebi hoje. A gente tem que criar o segundo time, a gente tem que fazer a segunda etapa. A gente faz uma segunda live e traz essas pessoas todas para vir falar aqui, para falar mais histórias, né? Eu acho que é interessante, sim. Eu queria mostrar umas fotos tuas com o Oscar, né? Essa é muito legal. Foi quando eu criei com ele. Eu fui o único designer fora da Google a fazer uma logo para a Google. Olha. Aquele lá é uma logo que nós criamos para os 50 anos de Brasília. Que é o Doodle, essa os aqui, 50 né? anos de Brasília. Bacana. E foram vocês que fizeram. Está lá nos anais do Google. Olha, se você botar lá, que aparece. bacana. Tá aqui. Esse aí foi lá na nossa casa, quando eu morava com ele. Sempre morei com ele muitos anos, né? Na sala de estar da Oscar, né? Da casa dele. Esse aí foi quando eu criei o desenho da cadeira, meu primeiro objeto aí de design. Eu já tinha feito várias coisas de design. E aí essa cadeira foi uma cadeira que ficou muito icônica. E ele tive a oportunidade de trabalhar com ele. Essa aí foi uma luminária inspirada na cadeira. E você estava mostrando para ele para ver a reação ele participava, dele. Exato. Eu tive a oportunidade dele fazer alguns comentários felizes sobre o meu trabalho e tal. Ele não era igual o João Gilberto que criticava a Bebel. A Bebel. E foi muito legal, porque ter o meu avô dando vivo e poder participar com ele, da mesma forma o meu pai, minha mãe, eu tive a oportunidade de ter aproveitado isso em vida, né? Porque em vida. É muito justamente. chato não ter aproveitado. Eu perdi muitas oportunidades, porque a gente não se toca da grandiosidade do momento, né? Justamente. Mas vamos em frente, né? Tem outras coisas. Eu queria mostrar alguns desenhos teus, né? Vamos começar a mostrar algumas coisas. Essa cadeira está sendo produzida? Não sei se você viu, estou muito empolgado, a gente está lançando o tapete. Niemeyer, eu vou mostrar. E olha o óculos que está vindo aí. Eu vi também os óculos. Você está com um aí? Mostra pra gente. Está sendo lançado por quem? Esse aqui é um dos protótipos que a gente está criando. Sim. É uma linha de óculos. Na verdade, é uma empresa própria. Eu e um sócio. Eu fiz uns desenhos, a gente escolheu. Legal. Muito legal. Aí os óculos by Niemeyer, eu tenho mais 2 modelos aqui. Peraí. Pode pegar e mostrar pra gente. É novidade. Deixa eu ver se eu acho aqui. O Paulo foi pegar 2 óculos que ele está desenhando, que ele está lançando uma coleção de óculos com um sócio, é lançamento dele mesmo, com a assinatura dele, né? Assinatura Niemeyer, bem bacana. É bacana quando diversifica, né? Quando diversifica o pool, não fica só... Nós estamos criando ainda as identidades visuais e tudo. Aí tem alguns modelos. Vamos fazer
Vamos fazer alguma coisa de madeira? Óculos de madeira? Vamos, claro. Que óculos Estamos de fazendo madeira primeiro uma linha mais convencional, né? Sim. Claro, dentro de um estilo da arquitetura que a gente possa criar uma identidade. Muito legal. Parabéns. E Ó, depois, a luminária. depois a gente vai. Aí estamos desenhando uns óculos mais. A luminária, né? Que é com LED. Ó, tem esse. Muito bacana. Parabéns. A luminária Também, que você estava falando, né? É. E esse Essas aqui tem um peças estão estilo sendo aviador produzidas também, por quem? Estilo aviador, bacana. também é bem legal. É bom ter essa diversificação, né? Mudar um pouco, não ficar só A gente vai criar agora no uma óbvio. coisa mais. A ideia agora é botar um óculos um pouco. Aquela história, né? Também tem a questão comercial, né? Um pouco com identidade comercial para poder estar no mercado Claro. e tudo. E depois. E tem alguns desenhos. Não adianta que criar eu tô produto fazendo. para que nem. Não adianta criar produto para ninguém comprar. Tem que produto é para comprar, para vender, né? E aí estou criando alguns desenhos que vão ser exclusivos aí, vai desenvolver. Bacana. Né? Muito bom. Muito bom. É isso. Aqui mais uma cadeira. Esses aí são desenhos que estão ainda no forno. Estou desenhando alguns produtos de negócio. Eu estou muito contente com o trabalho com porcelanato, que é com a Vila Greix, que a gente está com mostrar uma coisa agora. muito legal. Peraí, isso está na minha... Tá que é uma grande parceira pastinha. da gente. Que é essa linha, né? Tem uma pegada na arquitetura moderna. A Vila Greix é uma parceira de primeira hora aí. Produtos com a moldura minuto, que são gravuras e desenhos para ambientação e projetos. E o que eu estou mais feliz agora são os tapetes também, que é novidade. Está entrando em linha de venda agora. Esses são Essa linha é produzida pela... Estúdio Vetro. Essa linha de azulejo, pelo Estúdio Vetro, né? Que são todos desenhos teus. E agora a gente estou desenvolvendo, eu estou desenvolvendo uma linha de painéis também para poder fazer grandes formatos também. Muito legal. A gente está rolando algumas outras coisas. E aí tem uma parceira minha, que é minha sócia, que a gente está entrando agora, da Dalmobile Premium, Niemeyer. Olha. Não sei se você viu aí, a Francine entrou aí. Agora a gente está criando uma... Estamos criando uma linha painéis. Né? Agora a gente está criando... Eu estou fazendo um desenho de painéis novos e maiores com uma outra empresa também para poder diversificar, para fazer painéis para sair um pouco do azulejo também, né? Os tapetes são muito legais. Deixa eu ver se eu acho o desenho aqui. Espera aí. Esses tapetes estão sendo desenhados para qual empresa? Cartacho Tapetes. Cartacho Tapetes. Espera aí que eu vou achar aqui rapidinho para gente. O que mais que você está fazendo de produto, de design de produto? Então, o que eu estou muito feliz agora que tem me consumido o dia a dia é a ideia de criar uma linha de alto padrão de móveis de decoração de planejados. Olha. Então a gente fez uma parceria, uma sociedade com a fábrica que chama Dalmobile. Você já deve ter ouvido falar. Sim. Acho que ela tem em Brasília. A Dalmobile está no Brasil inteiro. A gente fez uma parceria com a fábrica para fazer uma espécie de planejado gourmet, vamos dizer assim. Você quer fazer uma estante exclusiva para sua casa. A gente vai ter um grupo, a gente vai desenhar ela para atender a sua demanda, né? Certo. E vai chamar Dalmobile Premium Niemeyer. A primeira loja está abrindo agora no Brasil, vai ser
Casa Shopping, na Barra da No Tijuca. Rio de Janeiro. Bacana. E vai ter a parceria dos vem nossos... E quando vem para Brasília? Então, tem que perguntar para a Francine. A Francine está aí. Eu acho, a Francine e o Carlos. Então, esse tapete está lindo. Ele tem 2 metros por 2 metros. Esse é o painel, é inspirado no Gávea. Lindo. Todos com a sua assinatura, né? Sim. E parece que tem um tecido também da... Ah, não, é um quadro, né? Foi emoldurado. Muito bacana. Muito bacana. Isso é lindo também. Ficaram lindos. Os tapetes estão incríveis. E a Cartacho, a empresa que faz, a fábrica, é impressionante. Ó, a Dalmobile aí. A Dalmobile Prêmio Niemeyer aí, conversando com a gente. Bem-vindos, bem-vindos. São meus sócios no Móvel Planejado. Quando tiver Olha quando tiver os lançamentos, manda pra gente. A gente publica primeiro, pergunta depois. Esse é o lema aqui. Esse é o muito bom. Infinito. Então, Infinito. a ideia lá na Dalmobile, a gente vai criar a ideia é criar uma loja de excelência, onde você vai ter a Galeria Niemeyer. Eu quase que esqueci. Você vai entrar na loja, você vai ter, além de ter um showroom do mobiliário, poder ter acesso e tudo, o escritório Niemeyer vai para lá e tudo. Você vai ter acesso também à Galeria Niemeyer e a gente vai criar uma galeria onde vai trazer essa história da Ana Maria Niemeyer, que nós estávamos falando. Eu ia falar sobre isso. Aqui tem um vídeo onde você está desenhando, né? Olha que legal. Isso aí foi lá na fábrica. Isso aqui está no Instagram do Paulo Niemeyer, que é o Instagram dele, onde ele publica todos os trabalhos dele. Tonelo, a Beatriz aí falando, olha aí, a Beatriz falando, Tonelo. Eu estou indo em Mato Grosso fazer também essas palestras, essas parcerias aí. Quando vai ter palestra aqui em Brasília? A gente interage com os arquitetos, né? E é legal porque parece que eu me sinto meio que aquele aquele evangélico que vai para as praças, que tem um grupo pequeno, e eu acho legal mas tem uma empatia, você conversa com as pessoas, então é legal, acho legal fazer isso. E tem uma proximidade com os parceiros, né? Sim, os parceiros são importantes, né, para poder viabilizar os projetos e tudo, né? E você está se reunindo com gente muito boa, né? Beatriz, ia falar um negócio aqui que falando, estamos ansiosos pela sua chegada. Obrigado, Tonelo. Janine foi casada, foi a mãe dos meus irmãos, minha segunda mãe também, me criou. Arquiteta, mora em Búzios. Também. Nossa, uma galera, hein? O Brasil inteiro conectado, Mato Grosso, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Tem um monte de gente conectada, muito bacana. O que eu ia falar agora a gente precisa, sabe o quê? O Pedro, esse Pedro que está aí mandando palminha é meu filho. Pedro, bem-vindo. Eu vi ele desde o começo. Está se formando em empreendedorismo. Bacana. A gente precisa começar a divulgar mais a Ana Maria Niemeyer, né? Os trabalhos dela, o que ela viveu. Precisa ter livro, precisa ter documentário. Tem muita coisa. Precisam entender, mostrar mais isso, né? Falar mais sobre isso. Mas esse é o lado difícil da gente fazer as coisas, sabe? Será? Porque a história dela é muito difícil. Porque precisa de apoio, né? É difícil fazer um filme, escrever um livro. Você viu, eu lancei um livro em Portugal e não consigo fazer no Brasil. Sabe? A gente não consegue se encontrar. O mundo está muito agitado. Por exemplo, eu quebrei a costela. Eu caí recentemente. Estou com 5 costelas quebradas. Estou com uma dor danada aqui falando com você, porque a gente não pode parar. É o dia a dia. É a correria do dia a dia. Mas eu acho que assim, a gente vai se conectando e conhecendo gente, né? E mostrando as coisas. Às vezes as pessoas não conhecem a história das pessoas, não conhecem
histórias que estão tendo continuidade, né, como a sua, né? Então, a gente vai tendo isso. Uma das funções desse meu projeto é mostrar isso, mostrar os designers que estão por trás do design, os arquitetos que estão por trás da arquitetura, e trazer isso cada vez mais para as pessoas, né? Bom, eu quero trazer você outras vezes para cá. Eu queria você agradecer, eu queria agradecer esse carinho, fico muito feliz que a gente tenha conseguido fazer. Eu sei que era um sonho, era um desejo nosso já antigo, né, de fazer isso. Era um desejo antigo, eu já vejo você entrando nas minhas lives sempre, que bom que deu acompanhando certo, ali. obrigado. Que bom que deu certo. Eu quero te agradecer muito a disponibilidade, porque o dia a dia da gente é muito difícil, né? Queria que você falasse agora, fizesse teu comercial agora, né? Deixasse teu site, teu Instagram, vou mostrar teu Instagram aqui, ó, pauloniemeyer.oficial. Opa, saiu. Aqui, ó, Paulo Niemeyer Oficial. Lá dá para acompanhar todas as coisas que o Paulo tem feito, né? Eu não tenho, na verdade, sou eu que cuido, eu não tenho uma equipe que cuida disso, né? Sou eu que posto aleatoriamente, assim, é um pouco bagunçado o meu Instagram, né? Não é o mais correto. Tem o Niemeyer Arquitetura, que eu tento fazer dele um pouco mais, uma coisa mais correta. Tem o do Instituto Niemeyer, que quem quiser seguir é muito bom. E é da Mobile Premium Niemeyer, que a gente vai fazer um trabalho muito interessante, onde a gente pretende lá na Mobile Premium Niemeyer da Barra, juntar tudo num processo. Eu tenho o meu filho que está aí, o Pedro, eu já convidei ele várias vezes para vir me ajudar a fazer isso, só que ele está ainda na fase de... Mas eu convidei ele para vir trabalhar no Instituto e me ajudar nessa parte, porque ele está fazendo empreendedorismo, e como tem muita coisa aí legal, e o Paulo Próspero, eu convido sempre para ajudar. Tem aí a Francine, que agora a gente está fazendo, a Francine e o Carlos, que são parceiros. E eu acho que tem aí, acho que essa sinergia de grupo, de amizade, de pessoas, acho que é isso que vai fazer a roda girar, né? Sim. E as coisas vão acontecendo. Bom, sempre que tiver novidade, o site está de portas abertas para você. Se você quiser montar outra live para a gente convidar essas pessoas todas para vir conversar aqui, super bem-vindo. Eu te agradeço muito. Vamos ver se a gente consegue, de repente, fazer uma vez a cada 3 meses, de repente, um encontro de grupo. Vai trazendo outros amigos, quem sabe um encontro online. Olha, vamos agitar aí, vamos trazer você e o filho do Rui Otaki para falar de... Né? O Rodrigo. Vamos trazer eles. O Rodrigo Otaki para cá, a gente podia fazer uma live para falar dessa vivência que as famílias tiveram. Né? Trazer o cara lá de Portugal que fez o livro para a gente falar sobre o livro. Vamos fazer uma live sobre o livro. Isso me interessa muito. É muito interessante de mostrar aqui. Né? E falar sobre esse projeto e mostrar para as pessoas. As pessoas têm que começar a ver isso. Né? Começar a ver as coisas que estão acontecendo e o que a gente está perdendo. Né? A gente está perdendo coisa bacana. A gente está deixando a nossa história escorrer e, como sempre, para o estrangeiro. A gente deixa as melhores coisas. Vai pensando no nome, então, para o nosso encontro, uma vez por mês. Quem sabe? Encontro com o Niemeyer. Encontro com o Paulo. De frente com o Paulo. Pode ser. Pensa, quem sabe. Querido, obrigado. Obrigado. Tá? Eu agora Boa preciso noite. tomar remédio, preciso descansar aqui. Vai descansar. Obrigado mesmo, de coração. Assim, sou teu fã já há muito tempo, estou te acompanhando, a gente conversa de vez em quando e agora fiquei mais fã ainda. Obrigado, viu? Tá bom, boa noite, um beijo aí para você e para seu pai. Obrigado. Pode desconectar aí. Tá? Obrigado. Tá bem. Obrigado. Beleza. Tchau. Conversa deliciosa com Paulo Niemeyer. Falamos sobre um monte de coisa bacana. É muito assunto para ser falado. Provavelmente a gente vai ter mais lives com ele, pelo que a gente está vendo. Vamos fazer um projeto Niemeyer aqui. Paulo Niemeyer convida. Vamos trazer mais gente para cá. Gente, obrigado. Boa noite. Queria agradecer a todo mundo que teve a paciência de esperar meia horinha. Desculpem, foi imprevisto. Aconteceu de última hora. Mas o ao vivo é desse jeito. Convido vocês a seguir o nosso perfil, conhecer as nossas entrevistas. Tem mais lives
Obrigado, Gabi. A live foi ótima também, gostei muito. Geisa, obrigado. Todo mundo que ficou aqui esse tempo todo, que teve paciência de esperar. Espero vocês semana que vem. Semana que vem vai ter a Matos Arquitetura, as gêmeas da arquitetura. São irmãs gêmeas que têm um escritório de arquitetura. É muito bacana a história delas. Vão estar aqui na semana que vem. E a nossa agenda até julho está tomada. Então, estou esperando vocês aqui. Divulguem nosso site, espalhem a notícia, deixem comentários. Essa live vai subir para o nosso feed de notícias e vai ficar arquivada, como as outras lives que a gente tem. Obrigado, boa noite, site área, acesse, assista, ouça essa ideia. Até semana que vem. Obrigado, boa noite.